Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dos tópicos mais desconfortáveis da natureza humana, a nossa suscetibilidade ao mal. E para guiar essa conversa, vamos usar a análise poderosa da Isabel Wilkerson, do livro dela, Casta, As Origens de Nosso Mal-Estar. Então vamos começar. Essa citação da Wilkerson já dá o tom, né? É uma coisa arrepiante de se pensar. É um som que deixa de ser de indivíduos e vira outra coisa, quase uma força da natureza. Vamos tentar entender de onde vem esse som. A nossa análise começa num lugar e num tempo muito específicos, um momento que ficou eternizado em filme. As imagens são de um filme antigo, preto e branco, sem narração nenhuma. O que a gente vê é o retorno triunfal de Hitler a Berlim, logo depois da queda de Paris. Sem nenhum filtro, sem comentário, a gente é obrigado a absorver o horror que existe naquilo tudo, na banalidade e na pompa da cena. Imagina só a cena. 1 milhão de pessoas. 1 milhão! Elas lotam as ruas. E a autora descreve de um jeito que choca. Elas não estavam só jogando confete. Elas estavam tão espremidas que elas mesmas pareciam montes de confete humano, sabe? Balançando com o vento. A escala disso é avassalador. E o clima é de pura celebração. As ruas estão forradas de flores. Dá para ouvir os sinos das igrejas tocando ao fundo. E as mulheres choram de emoção. O som da multidão é comparado com o barulho das ondas quebrando na praia. E aqui a autora fez uma comparação que, olha, pega a gente de surpresa. A energia ali era de um fanatismo febril. Os soldados mal conseguiam conter as mulheres que gritavam, que desmaiavam. Uma cena que lembra muito a histeria dos fãs num show de rock. E então, o foco da câmera muda. A gente vê o alvo de toda essa adoração. No começo, é só a silhueta de Hitler contra a multidão. Ele fica ali parado como uma estátua, o centro imóvel desse furacão de emoções. E aí, vem um momento chocante. Por um segundo, Hitler se inclina um pouco e deixa escapar um sorriso. Um sorriso de pura satisfação. A autora lembra que a gente raramente vê o mal sorrindo. É um relance de emoção humana que torna tudo ainda mais perturbador. Essa cena toda levanta uma questão que é, na verdade, o coração de toda essa análise. É impossível olhar para aqueles rostos felizes, radiantes no meio da multidão, e não se perguntar, como? Como isso pode ser? Será que todo mundo ali, aquele milhão de pessoas, era simplesmente mal? E é aqui que mora o paradoxo. Porque, de um lado, o que a gente vê são pessoas comuns, famílias, vizinhos, cidadãos normais. E do outro, o que elas estavam celebrando? A conquista violenta de outra nação e o desaparecimento dos seus próprios vizinhos. E o ponto crucial é este, não era por ignorância. A fonte deixa muito claro que elas sabiam dos bombardeios, da humilhação pública, elas sabiam que seus vizinhos judeus tinham sido levados para nunca mais voltar. E mesmo assim, sorriam. Então, como isso é psicologicamente possível? É o que a gente vai ver agora, a anatomia desse fenômeno. A análise argumenta que não se tratava de pessoas boas ou más, mas simplesmente de seres humanos. Humanos inseguros, suscetíveis, que foram fisgados por uma propaganda que deu a eles uma nova identidade. Uma identidade que os fazia se sentirem importantes, parte de algo grandioso. E tudo isso foi construído em cima da ideia de que outros grupos eram inferiores, por desígnio de Deus. Isso cria o que a fonte chama de vontade comum. É como uma fraqueza no nosso sistema imunológico coletivo, uma brecha pela qual toxinas sociais podem infectar gerações inteiras, fazendo uma maioria concordar com o impensável. E é claro que isso nos leva à parte mais incômoda de toda a análise, a parte que nos faz olhar para dentro. Essa é a pergunta que fica ecoando. Diante de uma pressão social daquelas, de um sentimento tão forte de pertencimento, o que cada um de nós faria? Porque o desafio é gigantesco. Pensa bem quantas pessoas realmente conseguem enxergar o mal pelo que ele é, ali na hora em que está acontecendo. E mais, quantas têm a coragem de se levantar contra a multidão, contra um líder carismático que faz todo mundo se sentir melhor consigo mesmo? E é fundamental entender. Esse fenômeno não é exclusividade da Alemanha. A fonte aponta para os linchamentos públicos no sul dos Estados Unidos, o sistema de castas na Índia, a forma como os povos nativos americanos foram tratados. A mesmíssima dinâmica de desumanização estava em jogo. E para trazer o passado para o presente de um jeito bem visceral, a câmera foca numa menininha, nos ombros do pai,
fazendo a saudação. Hoje, essa menina seria uma senhora de 80 e poucos anos. Quer dizer, não estamos falando de figuras abstratas da história. Alguns desses participantes ainda estão vivos. E com isso, chegamos à provocação final da análise. Veja bem, é fácil apontar o dedo para os tiranos. Difícil mesmo é investigar a escuridão que existe dentro de pessoas comuns. E se a ameaça não é um único homem, mas a capacidade humana para esse tipo de comportamento? Bom, então o inimigo está muito, muito mais perto do que a gente gostaria de admitir. Essa análise profunda e, sem dúvida, perturbadora vem do livro Casta, de Isabel Wilkerson. É uma leitura essencial para a gente entender as estruturas invisíveis que moldam as nossas sociedades e a nós mesmos.